Nós temos aqui, estava falando aqui da situação de mãe, hoje foi o Dia das Mães, muitos aqui talvez não tiveram alegria, algum perdeu a mãe, assim, mais cedo, né? Eu perdi minha mãe com 7 anos, eu tinha 7 anos, realmente foi um momento muito triste. Eu tenho 2 recordações da minha mãe muito fortes. Quando eu tinha 7 anos, né, meus parentes, meu pai lá, falou para despedir da minha mãe, né? Então, né, beijar a minha mãe ali naquele caixão foi uma coisa assim, uma lembrança muito forte que eu tenho. Mas uma outra antes, 15 dias antes dessa situação, né? Nós somos em muitos irmãos lá em casa, né? E eu tive um acidente caseiro, né? Acho que eu já contei aqui alguma vez, que eu estava subindo assim, na época lá era fogão de lenha, e eu subindo assim no fogão para poder esquentar, e estava fritando aqueles bolinhos, né? Na gordura quente. E eu estava subindo e eu desequilibrei, para não cair no fogo, eu pus a mão dentro da frigideira. A minha mão, na mesma hora, ficou parecendo um pastel, né? Ficou desse assim. A minha mãe, essa é a imagem que eu não esqueço, a minha mãe, quando viu aquilo, ela ficou tão desesperada que ela se atirou assim na cama, né? Porque não tinha como fazer, já tinha acontecido, né? Então ela sentiu uma dor tão grande, eu imagino, né, pela situação do desespero da minha mãe. Isso foi uns 15 dias antes dela falecer. Mas, enfim, hoje nós estamos falando aqui do Dia das Mães. Você que não tem mãe, eu que não temos mais a presença da nossa mãe, mas nós queremos lembrar que nós temos um pai, o amor de Deus que nos fortalece, né? O amor de Deus. E Deus fala o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho que ama? É difícil, né? A mãe não esquece. A mãe não esquece. O pai até esquece, mas a mãe não esquece. Mas, contudo, se essa mãe esquecer, eu jamais esquecerei. E a palavra diz que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Toda vez que Deus estende a mão para fazer qualquer coisa, Ele lê o meu nome e o seu nome. Amém? Deus se lembra de nós, Deus não se esquece de nós, Deus está cuidando de nós. Amém? Então você, né? Ah, mas pastor, eu não tenho a minha mãe, né? Eu também não tenho a minha mãe, não perder, não, né? A vida vai nos trazendo essa situação, mas nós temos um pai que não se esquece de nós. Amém? Esse conforto eu quero que você tenha no coração. Se você hoje se lembrou, poxa vida, né? E vem lá em casa, né, que a gente perdeu a minha sogra faz pouco tempo, né? Então, é uma tristeza, né, lembrar da ausência, mas o amor de Deus nos conforta. Deus fala assim: eu, contudo, não me esquecerei de vós, né? Deus, Ele olha na palma da mão todo dia, Ele lembra o nome do irmão. Você é irmão do irmão Cícero, né? Glória a Deus. É a mãe dele? Não é a mãe, né? É a cunhada. A sua mãe está há 72 anos, né? Desculpa, foi uma força de expressão. Glória a Deus, né, que nós estamos hoje aqui, né, para falarmos de mãe. E quando a gente fala aqui nesse Dia das Mães, eu quero falar aqui de uma mãe, é uma mulher bíblica que até um nome muito polêmico, né? Quando a gente fala dela, dependendo de quem retrata essa mãe, é muito polêmico, né? Hoje eu quero falar da mãe mais especial da Bíblia, que é a mãe de Jesus, Maria. Então, quando a gente fala de Maria, né, nós temos que ser bastante bíblico para falar, né? Não ir nem além e nem a quem. Ir além do que a Bíblia fala, retrata Maria, é dar a ela atributos que a Bíblia não dá, né? Por exemplo, tem pessoas que acreditam no poder de salvação, né? Esse poder não existe. Ela mesma, onde está isso? Está escrito na Bíblia, ela mesma se retrata, porque ela fala assim, eu me alegro em Deus, o meu Salvador, né?
Então, se ela retrata isso, essa passagem, que ela se alegra em Deus, meu Salvador, é porque ela também ela precisou da salvação, e nós sabemos que ela é nascida de mulher, né? Portanto, nasceu com o pecado, né, original, e precisava da salvação, como todos nós precisamos. Então, ela não tem esse atributo que alguém que não entende corretamente a palavra de Deus atribui a ela um poder que ela não tem. Então, a gente não pode ir além, mas também não podemos ir aquém, né? Tratar Maria, não, Maria é uma mulher qualquer. Não é, né? Maria foi a mulher agraciada para ser a mãe de Jesus, né? Então, muito especial. Então, eu quero, assim como nós honramos, né, o rei Davi, honramos Moisés, Josué, retratando, né, a vida deles na Bíblia, hoje nós queremos honrar também Maria, mãe de Jesus, né, dando a ela honrando ela em tudo aquilo que ela foi, né, dentro do papel que ela cumpriu como escolhida para ser a mãe de Jesus, amém? Então, para isso, eu queria só fazer, antes de entrar na palavra, que nós vamos ver Lucas 1, 26, eu quero fazer aqui um cenário, né? Antes de tudo começar ali, né, a Bíblia retrata, né, um tempo em que Deus silenciou por 400 anos, que não havia manifestação de Deus através de nenhum profeta. Então, nesses 400 anos, um dia Deus mandou que o anjo Gabriel viesse a Isabel, né? Aliás, a Zacarias, né? Marido de Isabel, que era prima de Maria, para anunciar que eles seriam pais, que nasceria um filho, e esse filho seria nada mais, nada menos que João Batista, aquele que seria o precursor da vinda de Jesus. Então, o anjo Gabriel, em toda a Bíblia fala que a presença dele no Velho Testamento retrata só com aquela passagem de Daniel. Depois disso, ele foi, né, instado a vir, né, como mensageiro de Deus para falar com Zacarias. E 6 meses depois, ele vem se manifestar com Maria. Então, nós vamos ver essa passagem, né, que está lá em Lucas 1, 26. Eu convido você a estar vendo comigo a passagem, Lucas 1, do verso 26 em diante. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui. Lucas 1, 26. Aqui, ó. A palavra diz lá em... Todo mundo achou aí? Amém? No 6º mês, né? O nascimento de Jesus, né? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Já está em seu 6º mês de gestação,
pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite tão grandiosa, um dia maravilhoso, né? Dia das Mães, e a Igreja Batista da Família saúdou hoje já aqui todas as mães presentes. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui nesse culto, em homenagem a Maria, Mãe de Jesus. Pai, muito obrigado por cada um que está presente, aqueles que estão acompanhando pela internet também. Louvado seja o teu santo nome, que o Espírito Santo venha agora a nos iluminar, trazer sabedoria, discernimento, para que a gente possa colocar essa palavra da forma como o Senhor pretende que nós entendamos. Pai, traga o seu entendimento. Importa, Senhor Deus, que o Senhor fale através do teu servo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, né, uma história em que Maria, ela foi abordada pelo anjo, né? E esse anjo, Gabriel, chega para Maria e dá essa notícia para ela. E ela não entendeu nada, né? Porque como é que posso, né, ser mãe se eu nem casado sou virgem, né? Então, quando nós vimos essa situação, né, talvez você já tenha tido situações que você ficou... Situações acontecendo assim, que Deus está dando uma direção, você também não está entendendo nada, né? Mas, assim, nós temos muito que aprender, né, com a história de Maria. Maria, né, olha só o cenário, né? Quem que é Maria? Maria é uma moça simples, né, de uma cidade, Nazaré, uma cidade pequena. O historiador Flávio José, que é o maior historiador do povo de Israel, ele nem retrata Nazaré, né, nos seus tempos lá, como uma cidade importante. O tamanho é pequeno, tão pequena que é Nazaré. Então, nós falamos aqui de Maria, de uma família simples, humilde, não é uma pessoa assim, sem maiores experiências. Pensa numa cidade pequena, e essa Maria nunca saiu daquela cidade, não tinha visão, não tinha internet, não tinha nada que pudesse trazer a ela conhecimento. E ela foi agraciada por Deus, escolhida para ser nada mais, nada menos que mãe de Jesus. Irmãos, pensa você, né? Se você tivesse que, né, ter um filho, não pode cuidar do filho, por uma situação, não vem ao caso, e você fala assim, mas eu vou escolher uma família para cuidar desse meu filho, para dar educação para ele, para poder ajudá-lo no crescimento, cuidar e tal. O que você ia fazer? Eu ia escolher uma família bem estruturada, não é verdade? Pegar uma família, pai, mãe, já experiente, pessoas assim, que têm uma condição financeira boa, para dar um bom ensino, né? Não é assim? Eu faria isso, sem dúvida nenhuma. Mas Deus não. Deus não, né? Ele não fez nada disso. Ele escolheu Maria, uma moça, sem nenhuma experiência de vida, sem nenhuma experiência de família, de formação de família, né? Então, o que nós podemos aprender, né, com essa palavra de hoje, olhando para a vida de Maria? Deus está para fazer algo novo, algo grandioso no mundo, né? Ele trouxe o novo, o próprio Jesus, que é um novo e vivo caminho, né? Quando Jesus vem, né, para esse mundo, nós sabemos que a própria história, ele dividiu a história, né? Você, por mais que cientista fala, porque nós estamos discutindo se Jesus existiu, não existiu, né? Um exemplo, porque a ciência tem lá as razões dela para estudar, discutir, mas a história foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se você ler documentos históricos, vai falar 500 anos DC,
né, que é depois de Cristo ou antes de Cristo. Então, nós estamos falando aqui de uma situação de algo novo. Aconteceu algo novo. A Bíblia já falava da vinda do Messias, né, mais de quantos anos que o povo de Israel já, todo ele, né, esperando a vinda do Messias. Então, o que nós podemos aprender com Maria, com essa escolha de Maria? Uma moça simples para uma missão tão grandiosa. Que quando Deus quer fazer algo novo, e Ele quer fazer algo novo na minha vida, na sua vida, na vida através da igreja, Ele não precisa de experiência. Ele precisa de coração puro, que é o que tinha Maria. Amém? Ele não precisa de um pedigree gospel, olha, teológico, formação. É lógico que nós precisamos de conhecimento, mas Deus, Ele olha, né, a pureza do nosso coração. Ele olha, quando Ele olha para nós, Ele não vê o hoje, não vê o ontem. Ele vê o que você, o diamante bruto que nós somos na mão de Deus, a joia preciosa que nós podemos ser. Amém? Então, quando a gente olha aqui para Maria, a escolha de Maria, ela não tinha nenhuma formação teológica, não tinha nada, né, para dar ao Filho de Deus o amparo, mas é Deus que ia cuidar. É Deus que está no controle. Por isso Deus não está preocupado. Eu quero um coração puro, porque quem vai cuidar do meu filho sou eu. Amém? Você entende? Quando Deus tem algo para nós, e quando nós somos parte do plano de Deus, assim como Maria era parte do plano de Deus, entenda, o que Deus quer de você é um coração puro. Porque sabedoria Ele dá. Não é isso que Tiago explica? Né? Se precisar de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá. Né? Quantas coisas que eu, sinceramente, não tinha menor conhecimento, mas Deus dá o conhecimento. Eu tenho certeza que você aqui fala assim, quantos conhecimentos que Deus já me deu, né? E Deus dá. Então, entenda isso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui na vida de Maria, que quando Deus tem algo novo para fazer, e Deus tem algo novo para fazer, eu estava falando agora há pouco das famílias, da ameaça da família, o mundo querendo, né, tomar conta dos nossos filhos, e nós precisamos guardar os nossos filhos. Quem é que vai vencer? É só com a ajuda de Deus, né? É o Senhor que vai nos capacitar a colocar os nossos filhos no caminho dele. Amém? Então, quando você tem um coração puro, confiando em Deus, aí Deus falou assim, agora eu tenho a matéria-prima que eu preciso para fazer a obra. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui com Maria? Né? Uma moça totalmente sem nenhuma experiência, nenhum pedigree gospel, nada, mas uma pureza de coração, né? E Deus escolheu Maria, né? Então Maria, ela precisava disso, né? Um eis-me aqui, né? É o que todos nós precisamos quando Deus nos chama. Eis-me aqui, Senhor, né? Então é nisso que nós vamos ver aquilo que Deus está esperando de nós. Então, nós estamos falando aqui, né? A única coisa que nós precisamos, assim como Maria, é confiar. Maria não entendeu absolutamente nada, né? Que isso? Como pode? Né? Senhor, o anjo falou, olha, eu vou ler aqui, né? Para a gente lembrar um pouquinho aqui, ó. Falou assim, ó. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele lhe terá o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai. Ela, mas como? Eu não estou entendendo nada, como é que pode, né? Um negócio desse, né? Ninguém entenderia, eu não entenderia, ninguém aqui entenderia, né? Mas o que não importa é quando você não entende. Importa é confiar. Quando Deus tem algo novo, você também não entende. Aí eu pergunto. Eu tenho certeza, irmãos,
que tem pessoas aqui sentadas aqui hoje, ouvindo essa mensagem, que Deus já tem chamado para algo novo. Coisas que você não está entendendo, coisas que estão acontecendo na sua vida. E às vezes você fala, é do diabo. Não é do diabo. Então Deus, né? Primeira coisa, quando está acontecendo coisa que você não está entendendo, primeira coisa que nós precisamos, nós que estamos em Cristo, nós precisamos saber o seguinte: você está seguindo a palavra, aquilo que nós temos falado, se permaneceres em mim, eu permanecerei em vós, né? Vocês têm, quando vocês fazem essa reflexão, vocês têm permanecido na palavra? Sim, pastor. Eu creio na palavra, essa palavra é viva, eu consulto a Bíblia, eu oro, eu falo com Deus. Então, se você está no caminho da direção da palavra, a palavra diz assim, ó, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Caminho no centro da vontade de Deus. Se você está caminhando no centro da vontade de Deus e as coisas não andam, aquilo que você está pedindo não está acontecendo, né? Aquilo que você quer fazer não vai, mas outra coisa está acontecendo, você não está entendendo nada. Primeira coisa que tem que orar é se você está no centro da vontade de Deus. Se você está no centro da vontade de Deus, como Maria, ela falou assim, não estou entendendo nada, né? O fato de nós não entendermos não é razão para perder a bênção. Maria não entendeu nada, e nem mesmo assim, Deus não tirou a bênção dela. Por quê? Porque ela falou assim, ela confiou em Deus, amém? Quando nós sabemos que nós não estamos fazendo nada de errado, temos essa convicção, o Espírito Santo nos dá a paz, né? Como Davi fala assim, vê se há em mim algo ruim, né? Vê se há em mim algum pensamento errado, vê se há em mim alguma direção que está me afastando do Senhor. Essa é a nossa pergunta para Deus. Quando você busca Deus, e quantas vezes, né, a gente está errado, e o Espírito Santo vem, você está deixando de perdoar, você está deixando de fazer as coisas, agir com a verdade, você está fechando o seu coração. Enfim, quantas vezes nós estamos errados, e realmente Deus falou assim, se você estiver em pecado, não adianta você trazer a sua oferta ao altar, porque não vai ser aceita, né? Vai antes se consertar. Então não adianta você ficar teimando, porque essa oferta não vai valer nada. Mas quando você está certo, né? E as coisas mesmo assim não acontecem, mesmo assim você não sabe por quê, tá? Não está entendendo nada, calma. Confia em Deus, né? Mas tenha primeiro a paz que você está no caminho de Deus, né? Amém? Então, se você está entendendo isso aqui, Maria, ela não entendeu o fato, né? E o fato de não ter entendido não tirou dela a bênção. Deus não explica como Ele vai fazer, mas Ele explica que Ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que Deus falou assim, eu vou fazer algo novo em você. Mas Ele não fala como. Mas por que Ele não fala? Pensa se Deus, quando chamou José, né? Ele falasse assim para José, quando ele fala assim, José, do Egito, eu vou fazer você o segundo homem do Egito. Como é que vai ser, senhor? Vai ser o seguinte, as coisas não vai ser mole não, tá? Começa pelos seus irmãos. Os seus irmãos vão pegar você de pau, né? Vão querer te matar, né? Vão te jogar você numa cova, vão querer que você morra, mas aí eu vou levantar, eu não vou deixar que eles te matem. Eu vou levantar um deles para salvar a sua vida, e ele não vai deixar que os outros te matem. Então não vou, mas você vai ser vendido como escravo. Como? Me vender como escravo? Sim, você vai ser vendido como escravo, mas uma pessoa rica, de propriedade, né? Não, mas você vai ser vendido como escravo. Mas fica tranquilo, você vai ser acolhido numa casa, né, de uma pessoa importante lá no Egito, né? Vai ser na casa de Potifar, mas você vai ficar bem lá, mas você vai ter um problema, que você vai ser acusado de assédio sexual. E você vai ser preso. Senhor, mas não, você vai ser preso. E quando você for colocar naquela cadeia lá, você vai ficar lá uns 10 anos preso, mas tranquilo. Você vai conhecer lá um copeiro do rei, gente importante, né?
que você vai ajudar eles e ele vai prometer te ajudar, mas só que ele vai esquecer de você, você vai ficar mofando. Irmãos, José falou assim, eu estou fora, né? É muita complicação para mim. Então Deus não fala como é que Ele vai agir na nossa vida, porque se Ele falar exatamente como vai ser, muitas dessas pessoas falam assim, ó, tchau, estou indo, né? Não é comigo não, eu quero uma vida mais tranquila. É muita agitação. Então, irmão, Deus, Ele te chama. Uma coisa é certa, né? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele guarda, e tudo aquilo que Deus planejou, nenhum dos teus planos são frustrados. Então, no fim, a palavra já diz que nós já vencemos, somos mais que vencedores em Cristo. Então, essa fé, essa certeza que nós temos, que Deus nos chamou, que Deus tem uma promessa, né? Na vigília aqui, no última vigília que nós tivemos aqui recentemente, nós tivemos um testemunho da irmã Leusa, né? Que ela estava com 3% de vida e ela se agarrou naquelas 3% e a igreja orando, todo mundo orando, e Deus trouxe a cura para ela da hora para outra. Ela ia demorar não sei quanto tempo para ficar boa. Por quê? Por uma razão. Deus tem um propósito na vida dela. E Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não vamos morrer antes que Deus cumpra em nós aquilo que Ele tem. Amém? Pode vir o que for, mas se você tem esse chamado, Deus tem um propósito, e esse propósito vai se cumprir. Né? Então, por isso, a gente não precisa saber como, porque senão você vai ficar assustado. Mas o importante é ter a fé que Deus está contigo. Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus já deu ordem aos anjos dele a nosso respeito. Amém? E eu queria dizer mais uma coisa, irmãos. Nós temos aqui não somente a promessa de Deus, né? Como é que vai ser? A única coisa que Deus ele responde aqui para Maria é que Ele enviará o Espírito Santo, né? Vai ser no poder do Altíssimo. O Espírito Santo te envolverá e você tudo que vai acontecer vai ser pelo poder do Altíssimo que te envolverá. Então, quem é que vai fazer aquilo que eu já tinha dito, né? Não somos nós. Nós seremos servos do Senhor. E Maria falou, cumpra-se em mim, então, tudo aquilo que está previsto para mim. Então, por quê? Eu não sei como é que vai ser, mas quem vai fazer é o Espírito Santo. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, o Espírito Santo vem, nos capacita, nos direciona, nos dá, né? Ele vai abrindo, hoje eu não sei o que é, amanhã já sei, já falou, olha, já revelou aqui, né? Já sei qual que é o caminho. E tem uma coisa, irmãos, que Deus tem falado para nós, né? E nós temos que confiar. Lá em João 2,6 fala, né, que o Espírito que está em vós os ensinará todas as coisas. Então, há essa direção da palavra que o Espírito Santo nos ensinará. Mas tem uma coisa que o Senhor nos colocou no coração, que Ele nos permitirá a gente andar no sobrenatural de Deus. Deus, Ele está buscando pessoas que confiam no Senhor, porque lá atrás, né, se nós servimos a um Deus, pensa comigo, se nós servimos a um Deus que abriu o Mar Vermelho, se nós servimos esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que parou o Rio Jordão, que fez tantos milagres, né, né, Jesus, no poder de Deus, ele cego passou a enxergar, estéril deu à luz. Nós vimos tantos milagres, e Jesus falou o seguinte, milagres iguais ou maiores vocês também farão em meu nome. Se eu permanecer em mim, eu permanecer em vós. Então, tudo que você pedir em nome, né, de Jesus, Deus poderá fazer igual ou maior. Então, irmãos, Deus fazia milagres para quê? O que diz a palavra? Que os sinais vos acompanharão os que crerem, não é verdade? O que Deus está precisando? Pessoas que creem. Porque a hora que nós tivermos pessoas que creem, os sinais passarão a acompanhar essas pessoas. Então, para que vêm os milagres? Só para vocês lembrarem, quando Jesus
ressuscitou Lázaro. O que aconteceu? Depois que Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas vinham, muita gente visitar, ver Lázaro. E à medida que via que Lázaro tinha ficado morto 4 dias, ele ressuscitou. As pessoas falaram assim, eu fui no velório dele, eu estava lá no enterro dele, eu estava lá quando Jesus veio 4 dias depois, deu a ordem para Lázaro saiu de lá, e já Lázaro está vivo, olha aí Lázaro, né? Então as pessoas criam, né? Então, vou falar aqui. O Senhor tem colocado no coração, nós temos orado aqui nas quintas-feiras, tá? Orando com fé, barreiras caindo, as muralhas de Jericó caindo, tá? E Deus deu essa palavra e eu tenho visto coisas acontecer naqueles que creem. Não que você esteja precisando de um milagre, às vezes até você precisa de um milagre, mas o milagre é para aqueles que não creem. Vê e crê no Senhor. Amém? Pessoas que não creem vão ver milagres acontecendo e crerão, assim como foi lá atrás. Então, irmãos, orem. Orem que Deus está falando que Ele fará com que a nossa igreja andará no sobrenatural, aqueles que creem. Aqueles que creem. E eu sei que isso é uma palavra, né? Eu estou falando uma coisa aqui no altar, não estou trazendo aqui nenhuma profetada, não. Estou falando aquilo que Deus colocou no meu coração, tá? Aqueles que creem verão o sobrenatural acontecer. Não que você esteja precisando de milagre, mas tem pessoas lá fora que só virão para Cristo se o milagre acontecer. Então Deus vai permitir que nós sejamos a igreja que vai realizar, né, o sobrenatural vai acontecer se você crê, assim como Maria creu, né, porque ela falou assim, mas como é que vai ser? Falou assim, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. É isso, irmão, não tem segredo. Nós não fazemos nada, mas o poder do Altíssimo nos envolverá. O Espírito Santo, né, é Deus que faz a obra e nós precisamos ter fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. E isso tem sido assim, um tema muito importante. Se você tem assim, situações de luta, venha nas quintas-feiras aqui conosco, aqui nesse momento de oração, de reflexão. E nós estamos assim, sentindo muito aí, né, o Deus trazendo, assim, buscando uma igreja que crê, uma igreja que ora, pessoas que buscam mesmo no Senhor, né, e portas se abrirão, né? Nós tivemos aqui o testemunho também do Luciano, né? A semana passada, né? Foi atropelado de uma forma violenta. Outras pessoas teriam morrido, às vezes, de cair, bater a cabeça na calçada. Ele foi lançado longe e não quebrou um osso, né? Deus pôs as mãos ali e protegeu a vida dele, né, Luciano? Está aqui vivo, foi trabalhar já domingo passado, né? 5 dias depois já estava trabalhando, né? Sem nenhum osso, sem nada quebrar. Então, Deus é um Deus que guarda, é um Deus que tem propósito na nossa vida, mas Ele está buscando pessoas que creem, né? Assim como Maria creu, né? Então, às vezes nós vemos assim e nós não entendemos no chamado de Deus, né? Mas se você orar com fé, Deus Ele está buscando quem crê, porque os sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? Ah, mas eu não estou precisando de milagre. Mas creia que o milagre pode acontecer na sua vida, tá? Através da sua vida, né? Para que outros creem, para que outras pessoas venham para Cristo. Então a igreja é através da igreja. Não vai ser lá fora no mundo que Deus vai fazer o milagre. Vai ser através com aqueles que creem no seu nome. Amém? Casamentos vão ser restaurados. Filhos, às vezes você está lá, meu Deus, né? Nós temos situações de pais preocupados que os filhos estão afastados de Deus. Meu Deus, né? Que nem eu citei dessa irmã, né? Ela teve fé, né? Ela buscou, orou. Quantas vezes, toda vez que eu ia lá ministrar lá, ela, pastor, vamos orar, eu quero meu filho de volta, né? E o filho preso, né? Deus restaurou ele lá na cadeia, né? Trabalhou na vida dele, ele saiu e mudou, né? Voltou com a família dele. Enfim, Deus faz a obra. Nós não podemos fazer, mas Deus faz. Então,
Deus é o Deus do impossível, não é bem? Eu não posso. Quando Maria falou assim, mas eu sou virgem. Quando você traz a sua limitação, Deus falou assim, é aí que eu começo. Porque é onde você não pode, é que Deus começa. Amém? Até onde você pode, você está indo na força do seu braço. Quando você chega no seu limite, Deus falou assim, agora é comigo. Amém? Porque senão você fala assim, para que eu preciso de Deus? Eu faço, eu aconteço. Mas chega uma hora que você não pode. Chega uma hora que não dá mais. Eu vou dar um testemunho aqui bem rápido. Eu tinha um cunhado que morava aqui em Osasco, e nós sempre ajudando ele. Sempre ajudando ele, né? Saía do emprego, precisava, tá lá, né? Ajudando, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali. Um dia Deus queria trabalhar na vida dele. E eu, né, isso era bem no começo da nossa caminhada cristã, né? E você acredita que de uma hora para outra, assim, né, aconteceu situações assim na vida financeira que eu não tinha condições de ajudar. Travou, não tinha como ajudar. Ele teve o carro dele roubado, ele só tinha um carro, roubaram o carro dele, perdeu o emprego. E, olha, o negócio travou de uma forma e Deus travou também a mim. Fica quieto aí, você não vai pôr, não. Né? O que aconteceu? Ele tinha vindo do interior, né? E as pessoas, quando vêm do interior para São Paulo, falam assim, eu vou para São Paulo para vencer na vida, né? E não vai voltar para o interior, porque perdeu, voltou por quê, né? Você não venceu na vida. Eu acho que é um pouco disso que passa na cabeça das pessoas. Mas Deus tinha um plano para ele lá. Travou tudo, não tinha jeito. Aí chegou um jeito, ele falou assim, sabe de uma coisa? Vou voltar para Pompeia. Amém. Né? Ele voltou para Pompeia. Aqui era uma situação, né, como diz as pessoas, vender o almoço para comprar janta, né? Aquela situação difícil. Chegou lá em Pompeia, ele arrumou emprego. A mulher dele arrumou emprego, as filhas dele arrumou emprego. Ele tinha um cachorrinho, só faltava o cachorrinho trabalhar. Todo mundo. Só faltava o Chiquinho trabalhar. Todo mundo trabalhando. Comprou uma casa, comprou carro, comprou moto. Casa dele, daí comprou a casa, você precisa de ver que casa, né? Não é uma mansão, mas mais uma casa. Você fala assim, mas que casa, né, maravilhosa, né? A minha cunhada gosta de orquídea, tinha um lugar para fazer um orquidário. Olha, show. Reformou a casa, e vai, e vem, e vai, e vem. Olha, já passaram 15 anos. Ele tem a casa dele quitada, a vida dele abençoada, tudo abençoado. Glória a Deus, mas se eu estava travando ele, assim, sem saber, né? Ajuda ele, e tal, né? Deus quer abençoar e às vezes a gente trava. Deixa Deus agir, confia. Né? Deus sabe o que faz. Deus, se você colocou a sua vida na mão de Deus, né? Mesmo que você pareça um retrocesso, confia. Deus sabe o que faz. Né? Ele já preparou tudo. Então, às vezes nós é que seguramos a mão de Deus. Tem que ser do meu jeito. Né? Quando Deus me travou, eu falei assim, caramba, né? Tá bom, você quer ir para Pompeia, vai para Pompeia, né? Fazer o quê? Né? Não posso, né, mais financiar essa situação. Mas, irmão, é o que faltava na vida dele. Às vezes, é o que falta na nossa vida. Né? Às vezes, a pessoa está ali, Deus quer abençoar e você está não, segurando. Coloca na mão de Deus, deixa Deus agir. Né? Confia. Maria, quando Deus quer fazer alguma coisa nova, Maria confiou, falou assim, faça em mim tudo que tiver que ser feito, né? A palavra, para ser mais exato, ela fala assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? Irmãos, às vezes as coisas ficam terríveis. Maria tinha um problema sério, porque ela era noiva, né, de José, ela não era casada, mas teve mãe.
E, conforme está lá em Deuteronômio, né, 22, 8, na época, né, se uma pessoa ela tinha o relacionamento antes do casamento, ela é considerada adúltera, né, e era possível ser apedrejada, né? Então ela vai, né? Ela vai e contar para José o que aconteceu, né? Pensa a situação de Maria. Ela vai lá falar para José, José, né? Nós tínhamos um plano aqui de casar, mas eu antecipei aqui, né? O nosso casamento e eu já estou grávida. Como? É o Espírito Santo. Quem que é esse cara, né? Me dá o sobrenome dele, né? Me dá o Instagram dele que eu quero pegar esse cara, né? Não, José, o anjo Gabriel. Gabriel! O cara ficou louco, né? Como é que pode? A noiva dele, né? Prometida para ele, grávida. E ele pegou, né? E falou o seguinte: se ele fosse, entregasse ela seria apedrejada. Como ele era uma pessoa de boa índole, ele falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir. Eu não vou ficar com ela, porque eu não vou ficar com uma pessoa grávida de outra pessoa, né? Mas eu sumo, eu não vou entregar ela. Porque se vier perguntar se é meu filho, não é. Então, qual que é a solução? Morte para ela. E ele vazou, né? Aí precisou o anjo ir atrás de José, né? José, para aí, José, né? Não é assim não, né? Aí foi, imagina a luta para o anjo convencer José que o filho, que Maria não traiu ele. Mas, irmãos, pensa na reputação de Maria. Se fosse hoje, né, numa cidade pequena, o WhatsApp já estava correndo, solto, né? Maria engravidou sem casar, né? Maria, né? Maria uma vadia, Maria não sei o quê e tal. Então, Maria, mesmo sabendo de tudo isso, falou assim, ó, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor quer na minha vida. Confiou, né? Irmãos, tem hora, é que a conta que eu estava falando do meu cunhado, né? Eu não sei, mas se está tudo bem, ele estava na igreja, ele estava indo para a igreja, a mulher dele tinha uma fé, e nada dava certo, e a direção era voltar para Pompeia, então vá para Pompeia. Então, às vezes, irmãos, Deus está falando uma coisa e você acha que aquilo ali não dá para explicar, eu vou voltar para trás, eu vou retroceder, né, e tal, né? Maria ia perder toda a reputação, mas ela falou assim, cumpra-se tudo aquilo que está previsto conforme foi dito para comigo. Então, nisso aí, a gente precisa confiar, né? Confiar em Deus. E, às vezes, né, tinha uma coisa que a gente fica imaginando. Quando você vê, você que conhece a Bíblia, né, que conhece a história de Zacarias, a história de Isabel, depois a história de Maria, você fala assim, Deus é bom, mas às vezes ele dá uma pisada na bola. Tem gente que fala assim, Deus errou Zacarias, desde que eles casaram, eles estão lá orando aos pés do Senhor para ter filho, e nada. Agora, com 100 anos, vai mandar um filho para eles? Né? Deus errou, chegou tarde para Zacarias e para Isabel, onde já se viu uma pessoa nessa idade, né? Já no caso de Maria, Deus errou, como é que pode? Por que ele não deu uma mulher, não esperou ela casar primeiro, né? Tivesse 1, 2 filhos, porque ela já seria uma mãe experiente para cuidar de Jesus, Deus errou, né? Diz que o primeiro filho, você que já é mãe do terceiro, primeiro filho, a mãe cuida como se fosse um cristal, né? O segundo filho já é de plástico. O terceiro é de aço, né? Não quebra, né? Então, por que não esperou Maria ser mais experiente para, né? Ó, Deus nunca chega atrasado. Deus é perfeito. A hora é perfeita. Amém? Quando se dá uma bênção, né? Às vezes Deus, né, retarda, né? Porque a falta de amadurecimento da pessoa causa soberba no coração e traz maldição. Quantas pessoas que não é madura na fé, se receber alguma coisa, ela cria soberba. Quando a pessoa não está preparada, né? Se Deus dá, aquela pessoa se perde. Não vou dizer todas, mas Deus sabe
Nós somos diferentes. Para uns, ele não pode dar, né, antes, porque a pessoa se perde, né? Quantas vezes, eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, eu conheço pessoa na outra igreja, a pessoa tinha uma pessoa, né, uma pessoa assim, falou assim, esse aqui vai ser um servo do Senhor forte, uma coluna na igreja, né? E ele queria muito Deus abençoasse ele para comprar uma moto. E ele não tinha dinheiro para comprar uma moto. E vai orar, e vai orar, e vai orar. E aí ele comprou a moto. O que aconteceu? Sumiu da igreja. Nunca mais. Então, você acha que, né, é bênção de Deus a moto? Não. Não é bênção. Né? Com certeza ele achou que foi de Deus e não foi de Deus, porque Deus não daria para ele se perder. Então Deus sabe, conhece o nosso caráter, sabe de cada um de nós. Então aquele que acha que Zacarias chegou tarde, não. Enquanto Zacarias pedia um filho, Deus estava preparando João Batista. Amém? Não era um filho qualquer. Pensa, eu vou te dar aquele que vai preparar o caminho de Jesus. Aquele que vai anunciar, voz que clama no deserto, né? Aquele que vai trazer pessoas para o arrependimento, a obra que Deus realizou através de João Batista. Então, Zacarias, se ele soubesse, quantas vezes ele falou, ah, Deus, você esqueceu de mim, você me colocou lá na prateleira e esqueceu de mim. E Deus falou o quê? Pode uma mãe se esquecer de um filho? É difícil, hein? Mas se ela esquecer, eu jamais esquecerei de ti. Zacarias, Deus não se esqueceu dele. Deus estava preparando o João Batista. Amém? Eu tenho certeza, se João Batista soubesse que ele seria... Aliás, se Zacarias soubesse que ele seria pai de João Batista, ele falaria, eu espero 200 anos, senhor. Se o senhor me der esse tempo de vida aí para ver meu filho. Porque eu quero ver, né, ter um filho, ser pai de João Batista. Já Maria, né? Maria, se Deus, né, colocasse, né, Deus tinha tudo planejado. Então, a pessoa, se ela é inexperiente, e Deus dá uma bênção para uma pessoa inexperiente, como eu disse, cria soberba no coração. Não estou falando no caso de Maria, mas Deus já tinha os planos, porque Ele queria o quê? Um coração puro. Não era a experiência vem de Deus. Então, nós somos pessoas diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Somos diferentes. E Deus sabe cada coisa para cada um. Então, não acha você que Deus está atrasado, que Deus está adiantado. Deus chega na hora certa, amém? Aí você precisa o quê? Crer. E o que precisamos? Precisamos nos colocar que nem Maria, né? Maria falou o quê? Falou assim, olha, quando a resposta, né, que ela falou assim, olha, eu estou perdido, eu não estou entendendo nada. Como é que pode, se eu sou virgem? Né? Como é que eu posso? Aí, quando o anjo falou assim, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Quem... Ela falou, não estou entendendo nada, porque até então nenhuma mulher tinha sido mãe, né, sem ter concebido sem ter uma relação, e ela não teve relação com homem, ninguém, nunca houve e nunca haverá. É a única. Então, eu não estou entendendo nada, mas sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Amém? É isso, irmãos. Eu quero que o grupo de louvor venha aqui para nós encerrar. Eis-me aqui, cantando Eis-me aqui. Deus está esperando de nós essa confiança. Deus está querendo que você, como Maria, você confia no Senhor. Saiba que Deus tem um plano. E Deus não vai agir senão pela igreja. Amém? Você tem dúvida que nós somos o veículo que Deus colocou no mundo para chegar, né? A palavra diz que a porta do inferno não prevalecerão. A igreja de Jesus está sendo preparada para que nesses tempos difíceis nós marchemos e nós vamos ver o sobrenatural acontecendo, porque os sinais acompanharão aqueles que crerem. Creia nisso, irmãos. Eu estou insistindo nisso, porque
o Senhor colocou no coração que Ele está buscando pessoas que tenham fé, pessoas que acreditem que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que nós servimos hoje. E você, né? Se você está lá, às vezes, orando por uma pessoa da família, um tio, um pai, sei lá, filho afastado, né? Deus está falando o seguinte: enquanto você vai lá no quarto orar, falando, Pai, me faça um marido melhor, me faça uma esposa melhor, me faça um filho melhor, e você está lá, me faça... Deus está trabalhando na sua vida e também naquelas pessoas que você colocou na mão do Senhor. E o Senhor, né, através da nossa vida, Ele vai mudar a vida de muitas pessoas. Às vezes, você não sabe, mas o Senhor está trabalhando na vida de pessoas que podem se surpreender. Só para nós fecharmos aqui, quando eu e minha esposa nos convertemos, né, os nossos filhos eram líderes na igreja Maria Gorete, aqui em Osasco. Um era de crisma e outro de catecismo. Tinham uns 15, 17 anos por aí, né? Quando eles souberam que nós tínhamos nos convertido, vieram zoar com a gente. Ih, agora vai ficar bom, hein? Agora 2 coroca, né? Eu quero ver a mãe, né? Cabelão comprido, não vai mais raspar sovaco, aquelas coisas todas, aquela zoeira toda, né? E não sei o quê, e falaram, e a gente nem ligou. E nós fazendo a obra de Deus. Não demorou 2 meses, irmão, e eles acompanhando a gente. Em algumas reuniões que nós fomos, eles acompanharam. A gente fazia curso lá em casa e eles ouviam, né? 2 meses depois, nós fomos passar pelas águas. Assim, tinha uma palavra na nossa vida, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E nós oramos naquela palavra. No dia que nós fomos batizados, os 2 estavam presentes, a família inteira lá, os 2 de roupa de batismo junto conosco. Nós não sabíamos. Aí Deus já sabia. Irmãos, creia. Deus tem um plano, vai se cumprir. Amém? Creia, ora. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa, Deus escolheu a sua família. Creia. Ore, coloque na mão de Deus. Deixa Deus agir, amém? Mas faça igual Maria. Eis-me aqui, Senhor, eu sou tua serva, sou teu servo, cumpra em mim o teu querer. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Toda vez que nós abrimos mão da nossa reputação, do nosso sonho, para que o sonho de Deus se cumpra, você vai ver coisas tremendas acontecer, amém? Glória a Deus. Fique em pé, vamos estar fazendo esse louvor, a nossa oração.